realmente todas essas questões aí folclóricas, né, que vem caminhando do passado para cá. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, o primeiro ponto, e aí é importante que vocês tenham a consciência, é do papel histórico que o Tribunal do Júri desempenha na nossa sociedade e no nosso sistema jurídico, tá? Judiciário, melhor dizendo. O papel histórico que o júri tem. O júri, ele tem uma presença que não deve ser ignorada, nem maltratada, como às vezes ocorre por aí, que a gente vê pronunciamentos, especialmente de juízes togados. Que há um certo menoscabo, um certo desprezo em relação ao júri, né? E a jurisprudência moderna, inclusive, e aí imagino que parece que quem falou sobre isso aqui foi Maurício, eu até trouxe exemplos de jurisprudência aqui para vocês, tenta, aí é a opinião minha, tá, de certa forma, burlar um pouco a soberania, né? Tenta burlar um pouco, ele nunca vai dizer que o júri errou, né? Porque se ele disser que o júri errou, ele está ingressando no mérito da questão e essa decisão é nula, porque a garantia da decisão tem que ser exclusiva do júri, porque isso é uma garantia de natureza constitucional. Artigo 5º, inciso 38 está dizendo que é garantida ao Tribunal do Júri a soberania dos vereditos. Significa dizer o quê? Nenhum tribunal nesse país, incluindo-se aí o Supremo Tribunal Federal, nenhum tribunal nesse país poderá dizer que o júri errou. Ele pode dizer, e aí são as veleidades do processo penal e daquela formalidade, que ele atuou manifestamente contrária ou manifestamente a favor das provas que residiam nos autos. De certa forma, falando num português claro, se saíssemos do juridiquês e das fórmulas jurídicas que nos aprisionam, ele entra um pouco, ele está dizendo, os caras acertaram, os caras fizeram bem, né? Mas ele tem que usar uma linguagem, ele tem que buscar caminhos que evitem ingressar no mérito sob pena daquela decisão ser considerada nula, absolutamente nula. Então, o tribunal, ele anula um júri muito por formalidade. Nos últimos tempos, e aí fazendo digamos assim, um upgrade de 90 para cá, o júri foi muito combatido, especialmente no que tange a questão dos quesitos, né? Provavelmente algum professor aqui, acho que o Maurício falou de quisitação, vocês viram que houve uma simplificação da quisitação muito grande, né? A quisitação antes era uma dor de cabeça, inclusive pra gente. Eu já perdi júri em quisitação. Eu já vi júri do cara ganhar, o promotor ganhar o júri por causa de uma foto de uma faca, né? Que o cara mostrou a foto da peixeira, aí diz, isso é moderação? Aí o cara reconhece todos os requisitos da legítima defesa, quando vem no último pra você, como dizer aquele personagem chicanista, você ir pra galera, o cara na moderação, não, uma peixeira. Peixeira não é moderação, o cara tinha pegado uma faquinha de cozinha, aquela coisa que na hora, no momento histórico e prático, nem sempre tinha uma faquinha de cozinha ou para você utilizar, tinha que ser utilizada a peixeira ali. Mas essa quisitação, que sempre foi objeto tanto de desespero para a gente e também para os tribunais, porque um erro na quisitação implicava em quê? Em nulidade do julgamento. Então a jurisprudência processual sobre quisitação, se vocês forem nos livros mais antigos, vão ver que ela é fartíssima. Mas agora, de 2008 para cá, que nós já temos 5 anos, não é necessariamente, do ponto de vista jurídico, um tempo ideal para a gente fazer uma aferição se a lei ela dá resultados positivos ou não. Nós temos 5 anos com a quisitação simplificada, né? Foi quando o réu, você quer absolver ou quer condenar? Agora bem típico assim do Brasil, né? E aí, quer condenar? Vai fazer o quê? Manda pra prisão ou manda pra rua? Seria basicamente essa pergunta se a gente fosse fazer uma leitura bem e transformar em forma mais simples do que está lá na alteração que houve em relação ao júri. Então essa simplificação aproxima ainda mais, diga-se de passagem, aproxima ainda mais o cidadão que vai julgar da causa que ele está a julgar.
a diminuição, especialmente dos aspectos técnicos, facilita, né? Facilita muitíssimo que o cidadão ele possa exercer a sua vontade, aí sim, dar vazão ao que está dizendo no artigo 38, inciso 38 do artigo 5º, que efetivamente o júri decide com soberania e com plena consciência. Porque a despeito do juiz togado, e esse é um dos pontos que é muito criticado, a despeito do juiz togado, recordem-se que o jurado, ele só tem o dever com a consciência dele. Ele não tem dever de fundamentação. Até porque, diga-se de passagem, pós-reforma, nem mesmo o SPOR ele é revelado. Claro que quem está na sala secreta, alguém pode levantar a mão e mas eu sei, eu conto o olho ali e vejo, sei quanto foi o placar. Mas na sentença, como era antes, que você tinha 4-3, 5-2, 6-1, 7-0, nem isso mais você tem. Por uma razão muito simples. A ideia é preservar, a ideia foi de preservar os jurados de qualquer repercussão, né? Se o júri absolve por 7-0 ou se condena por 4-3, né? Tem uma espécie de repercussão em cima dos votos. Esse foi, digamos assim, a mens legis. Então, dentro dessa simplificação que houve com o júri, eu fiz aqui 2 questionamentos que poderia deixá-los no final, após a gente até assistir os vídeos e efetivamente chegar a uma conclusão, mas trouxe para a gente começar a pensar aqui nesse bate-papo. Primeiro, a primeira pergunta que eu faria é a seguinte, que a gente ouve muito: o júri é um faz de contas? Primeira questão. Aí eu vou falar um pouco, a gente tem que ver, quem está muito mergulhado, e como eu que sou um defensor e apaixonado pelo júri, eu não saberia talvez responder isso com isenção, ponto não, né? Na discussão num evento, ou até mesmo na discussão aí no corredor do fórum, no tribunal, particularmente eu não vejo o júri como faz de conta. Agora, o júri tem certos acessórios, certas liturgias e certos folclores que estão ao redor dele? Tem. Isso aí é fato. Com qualquer performance pública. Quando você vai fazer uma sustentação oral perante o tribunal, você também adota uma persona e você não fala diretamente. Você não fala de forma tão explícita. Você vai adequar o seu vocabulário, o ritmo do teu discurso a quem vai lhe ouvir. Você chama de excelência. Talvez até não mereça ouvir essa qualificação, esse pronome, mas se chama de excelência, porque é a forma. Muitas vezes, eu me recordo certa feita, eu fui fazer uma sustentação no TRF5, que é em Recife. E aí eu procurei saber quem eram os julgadores. E vi que tinha um baiano. Aí, quando tem baiano, quando se encontra, é sempre motivo de festa em terra estrangeira, né? Estava ali na região, que eu falei tanto passado, na região, na capital da Conferência do Equador, né? No Recife. E aí, chego lá, faço uma homenagem, vai em Correntina, elevei Correntina ao posto de capital do oeste da Bahia, né? Fiz aí levei um minutinho elogiando, perco o habeas corpus por 2-1, com um voto desse baiano, presidente da turma. Aí quando eu fui conversar com o relator para ele agilizar para eu ir para ajustar para Brasília, para ingressar com habeas corpus, à época cabia o substitutivo, hoje não tinha jeito. O relator, claro, o Tony X doutor, já vi que o senhor ganhou esse voto na homenagem, porque esse é o homem mais duro da corte. Então você tem esse tipo de coisa. E no júri você não teria? O galanteio que você faz às vezes, um discurso mais emotivo,
ou um momento mais técnico. O júri, você não tem esse tipo de postura, isso vai até no traje. Eu não sei se vocês tiveram aula aqui eu fui estagiário da Defensoria Pública, aqui com o Raul. Não sei se vocês tiveram aula aqui com o Raul. Tiveram? Raul tem casos fantásticos e alguns que eu assisti e vi. E um desses, que a gente fala da lei do dia, foi o seguinte: um réu era acusado de um homicídio e ele fazia, pelas ruas, artista de rua, ele fazia a figura de Carlito. Carlito, quem é que não gosta de Carlito? Né? Fazia, pintava o bigodinho e saía com aquele paletózinho preto, não sei o que, vendendo acho que flor e tal. E ele ia para a audiência, ele tinha perdido uma perninha para prótese com a audiência. Chegou no dia do júri, o que não é besta, né? Disse, ó, venha de Carlito e tire a prótese. Rapaz, quando esse homem entra nas muletinhas, o promotor, que era Nivaldo Aquino, figura fantástica. Nivaldo deu um salto, meu Deus, cadê a perna do homem? O homem veio com o perna, a audiência toda, que zorra é essa, rapaz? Isso aqui é porra. Ora, querendo ou não, por que você chega para um réu e diz assim, se possível, não venha com a farda penitenciária? Porque aí vai ser uma expressão jurídica, vai ser uma perpetuação jurisdicional. O cara vai lhe ver com farda ali de condenado, a tendência é que ele faça o que com você? Aproveite e ele dê mais tempo para ficar por lá. Não venha, porque você manda o cara vir, bota uma camisa por dentro, né? Cabecinha baixa. Você acha que todo réu quer a cabeça baixa? Cabecinha baixa, né? De vez em quando dá uma afogada. Tudo isso faz parte, assim como, eu vou falar do outro lado, tinha um promotor, e eu falo com um testemunho porque vi isso várias vezes, um promotor que hoje é falecido, doutor Júlio César Dória Guzmão, que era também um artista. Júlio, que era um condenador nato, muito bom, muito excelente tribuno, deu muito trabalho para a defesa.